Como analiso o volume? Aqui eu tenho alguns exemplos que eu tirei dos estudos que eu vinha fazendo, tá? Aqui eu tenho a situação 1, situação 2. Na situação 1, tem uma tendência de alta, certo? E um volume crescente. Tá? Eu tenho o candle 1 e o candle 2. No candle 1, o volume me demonstra a exaustão do movimento de alta. Tá? Eu tenho o candle 1, é um candle de impulsão de alta, e a sua barra de volume é muito maior do que as barras anteriores, perfeito? Porém, esta pernada de alta, ela já passa de 7 candles, perfeito? Então isso já me representa uma exaustão de movimento. No candle 2, demonstra que não tinha mais força para seguir adiante. Tá? No candle 2, se você observar, a minha barra de volume já é do candle 1, tá? Representando a exaustão desse movimento e a consequente reversão, né, onde seria o candle 3. Na situação 2, eu tenho uma tendência de baixa, perfeito? Tenho uma tendência de baixa, e o meu volume aqui está decrescente, tá? A barra de volume vai diminuindo. O candle 1, com volume anômalo, ele me demonstra a fraqueza do movimento. Tem o candle 1, certo? Com a barra de volume verde. Esse aqui está em anomalia. E o candle 2, ele confirma a fraqueza do movimento, revertendo. No candle 2 eu tenho um 2G de cor, tá? Vermelho, que após o seu fechamento ele reverteu para alto. No primeiro cenário tem uma tendência de alta mais volume crescente, que é igual à validação da movimentação de alta. No segundo cenário, tenho uma tendência de baixa mais volume decrescente, que representa a anomalia, né? A fraqueza do movimento, podendo vir a reverter a qualquer momento. Aqui eu tenho uma tendência de baixa, perfeito, com volume crescente, tá? O volume crescente, ele valida a movimentação. Aqui eu tenho uma movimentação de alta com volumes crescentes. Aqui tem uma situação interessante. Eu tenho o candle 1 e o candle 2, perfeito? No candle 1, tem uma barra de força maior que a do candle 2, certo? Porém, tanto a barra de volume do candle 1 quanto a barra de volume do candle 2, elas são paralelas entre si, são do mesmo tamanho. Isso aqui me representa uma anomalia, tá? Até porque eu tenho aqui uma zona de números redondos, ou preço cheio, tá? E esse candle 2, ele fechou praticamente travando nessa região, tá? Por isso que aconteceu logo em seguida a reversão do movimento para baixo. Aqui a gente tem uma representatividade de volume contido. Aqui eu tenho um topinho, né, que aconteceu a reversão do movimento. Eu tenho o candle 1, 2 e 3, tá? O volume desses 3 candles está contido. Então ele deu continuidade ao movimento. VSA. Esforço versus resultado. É um corpo pequeno com volume grande e o corpo grande com volume pequeno. Isso aqui é a anomalia que mais você vai ver no gráfico, tá? A anomalia de esforço e resultado. Acontece o tempo todo.
tanto de candle pequeno, né, com volume grande, perfeito, quanto de candle grande com volume pequeno. Essa análise está relacionada ao tamanho do candle versus barra de volume. Veja a imagem abaixo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? De esforço. Esforço é a barra de volume. O resultado é o candle. Perfeito? Oferta e demanda. Para esta lei, temos uma regrinha a seguir. A barra de volume vermelho, ela representa demanda. A barra de volume verde representa a oferta. Candle verde mais barra de volume vermelho igual a venda. Candle vermelho mais a barra de volume verde igual a compra. Tá? Essa é a regra. Só que toda regra tem uma exceção e eu vou explicar elas agora. Porém, na prática, percebemos que há algumas peculiaridades. Vejam essa imagem. A gente tem um candle verde, certo? Com a barra de volume vermelha. Candle verde com a barra de volume vermelha. Tá? O que a regrinha aqui fala? Candle verde mais barra de volume vermelho igual a venda. Aqui eu não poderia vender, tá? Porque eu estou no fundo. Se eu vender, eu vou tomar loss. E se você reparar aqui, eu tenho esses candles fechando em zonas de simetria, tá? O fechamento e a abertura desses candles fez dando simetria, perfeito? Como que eu interpreto isso? Ao contrário, tá? Ao invés de vender, eu vou comprar, até porque é um ponto de reversão de movimento, tá? Vamos lá. A regra fala que candle verde mais barra de volume vermelho igual a venda, certo? Todavia, essa regra somente funciona nos topos, pois nos fundos a situação é diversa, tá? Não se aplica no fundo, perfeito? Aqui fala, né, que o candle vermelho e barra de volume verde igual a compra, que eu também não tenho como comprar, até porque aqui eu tenho um padrão de candle, tá? Aqui eu tenho uma nuvem negra, tá? Eu tenho aqui o rompimento da média, né? Eu tenho deixa eu marcar aqui. Tem um topo duplo, tem um padrão de candle, tá? Topo duplo, sinal de figura gráfica de reversão, né? Eu tenho o padrão de candlestick, perfeito? Tenho o rompimento da média, né? Eu tenho a formação do padrão em cima da zona de número cheio. Eu tenho 4 confluências falando que vai para baixo. Como que eu vou entrar de call, sendo que tudo me indica put? Perfeito? Então toda regra tem sua exceção. Tá? E é justamente em cima dessa exceção, no quesito de oferta e demanda, que a gente vai trabalhar aqui agora. Das análises feitas, chega-se às seguintes conclusões. Quando o volume está em anomalia de cor, pode-se entrar na abertura do candle sem medo. Todavia, quando o volume está da mesma cor que o candle, temos que aguardar o candle atual dar uma movimentada para fazer um pullback para a mesma vela. Causa e efeito. Causa e efeito já foi explicado ali acima, tá? Assim, no gráfico, vou dar uma tarefa de casa para vocês entenderem causa e efeito no gráfico. Já se perguntou do porquê ocorrer reversões de topos e fundos? Tá? Você tem uma causa, tem um efeito, né? Aquela pernada,
se ela veio demonstrando fraqueza, a causa, tá? Consequentemente, ela vai chegar em uma zona, numa região, onde aquela fraqueza não vai ter força para ultrapassar aquele ponto e, consequentemente, vai fazer a correção. Perfeito? Vai fazer a reversão do movimento. Esse é o efeito, tá? A causa é a fraqueza do movimento chegando até em uma zona de suporte e resistência, onde ela perde seu efeito, a sua força, e, consequentemente, reverte, tá? O segundo ponto aqui é ou do porquê romper determinada região, tá? Se ela faz a reversão quando chega naquele ponto com fraqueza, tá? Que é a causa, e o efeito é a reversão. No caso do rompimento é o inverso, né? Ela vai chegar naquela região com muita força, tá? E, consequentemente, seguir o fluxo após o rompimento é o efeito. Perfeito? E quais são as diferenças entre as anomalias de VPA e as anomalias de VSA? As anomalias de VPA são em tendência de alta, mas o volume decrescente. E em tendência de baixa, o volume decrescente. Tá? Basicamente, as anomalias de VPA é o volume decrescente, o volume crescente valida o movimento, perfeito? O volume contido também valida o movimento, e o volume decrescente, ele representa a perda da força daquela pernada. Consequentemente, vai ocorrer uma exaustão de movimento e vai reverter aquele movimento de alta ou de baixa. Tá? Quando o volume está contido, geralmente segue o fluxo. Já as anomalias de VSA ocorrem em esforços e resultados, oferta e demanda, igualmente acima demonstrado.